Boa noite, meus irmãos. Tem o crente digital, né? Eu sou crente analógico ainda, aqui é caderninho. Bem, meus irmãos, é um prazer estar aqui junto com vocês, né, mais uma vez, hoje, incumbido dessa tarefa de trazer uma mensagem acerca da palavra do nosso Senhor. Como Vivi, agora há pouco, bem falou, todo começo de ano a gente costuma fazer alguns planos, né? A gente costuma criar propósitos, metas, e certamente alguns deles nós conseguimos colocar em prática e outros a gente desiste antes de fevereiro, nem se preocupe. Mas quer seja o seu plano, algo simples, como uma dieta, um perder peso, enfim, algo pequeno. Quanto, sei lá, quem sabe, estudar para um concurso, conseguir um novo emprego, novas oportunidades, né, casar para quem aí está, né, se planejando, se programando para isso. Qualquer dessas situações traz consigo um sentimento, que é a insegurança. Diante de qualquer coisa nova, diante de qualquer novidade, nós costumamos nos sentir inseguros, nós costumamos temer, nem que seja por um momento, por mais desejado que tenha sido alcançar esse propósito, alcançar essa meta. De começo, a gente se sente meio inseguro. Não sei se eu vou conseguir atingir as expectativas no meu novo emprego. Será que eu vou perder essa oportunidade? Mas e aí? Mas será que é só diante dessas coisas que a gente fica inseguro? Eu creio que não. Pelo menos eu posso ser testemunha viva aqui de que por diversas vezes na minha vida cristã, digamos assim, nos meus primeiros passos cristãos, eu me senti inseguro. Eu estou inseguro aqui hoje. É uma nova experiência para mim, eu nunca preguei aqui. Mas eu sei que não é na minha capacidade, Deus me capacita. Amém? Mas, diante de algumas situações, por exemplo, quando eu me converti, eu queria falar de Jesus Cristo, mas eu tinha medo. Não de falar de Jesus, mas de não saber o que falar. Quando, de repente, logo após o meu batismo e tal, eu já estava firme, eu já conhecia um pouco da palavra, eu já conseguia falar de Jesus, mas ao mesmo tempo também eu olhava para mim, cada vez que eu me aproximava mais de Jesus, porque isso é algo muito, digamos assim, certo. Quando você está sujo e se aproxima da luz, aí é que você enxerga cada dia mais a sujeira que há em você. E eu olhava para mim, eu olhava para os meus pecados, para minhas atitudes e dizia, meu Deus, será que eu te conheci de verdade? Será que eu me converti de verdade? Será que eu estou debaixo do teu amor? E foram surgindo em minha mente uma série de serás e porquês, a ponto de me levar a questionar, a duvidar, a temer. Por quê? Porque era algo novo, era uma nova experiência. Eu nunca tinha sentido essas coisas. Mas, ao decorrer do tempo, conversando com alguns irmãos mais experientes na fé, ouvindo pregações, consultando a palavra, lendo bons livros, e até que um dia eu me cheguei ao capítulo 8 do livro de Romanos. Lá, Paulo fala logo em seu primeiro versículo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Então não faria mais sentido existir essa dúvida em meu coração. Mas, como nós somos seres humanos e somos teimosos, aquela dúvida ainda persistia. Então eu digo, eu vou estudar. Eu já tinha visto esse versículo no Conhecendo Jesus. Quem aqui fez o Conhecendo Jesus sabe que existem algumas questões e tem justamente esse versículo lá. Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, mas Paulo não fica só aí. Eu fui ler o restante do capítulo, fui tentar dar uma estudada, tentar observar mais, tentar meditar mais naquilo, e eu vi que Paulo também falava acerca do Espírito Santo, como o Espírito Santo agiria e age em minha vida. No decorrer do capítulo,
Paulo fala que o Espírito Santo, ele habita em nós. Paulo também vai falar que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Ele também vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós. E também vai dizer que o Espírito Santo nos dá o quê? Assistência em nossos momentos de dificuldade, nossos momentos de fraqueza. Era justamente o que eu estava passando. O Espírito Santo, ele estava me dando essa assistência. Eu estava num momento de dúvidas. Indo mais adiante, e aí é o nosso texto base, Paulo utiliza de uma ferramenta bastante interessante para que a gente possa fixar mais essa certeza. Paulo, ele queria nos dar essa convicção. Tudo isso que Paulo queria nesse capítulo, tudo isso que Paulo expõe nesse capítulo, é para nos dar essa certeza. Tanto a certeza da salvação, como desse amor infinito e indissolúvel de Deus por nós. Meus irmãos, eu lhes convido a abrir a carta aos Romanos, no capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 31 ao 39, eu estou usando a versão NVI, certo? E nós vamos ver que interessante é quando Paulo usa de perguntas para que faça com que a gente reflita sobre essas perguntas e logo depois ele nos dá a resposta. Porque assim fica mais fácil para que a gente consiga fixar a ideia que ele quer nos transmitir. Amém? Paulo começa dizendo assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, para conhecer mais de Ti, Senhor. E se existe, Pai, alguma dúvida, alguma ponta de será, de porquê no coração de alguém que esteja aqui presente ou mesmo que está acompanhando de casa, que essa dúvida caia por terra nesse momento. Que não haja dúvida do Teu amor, que não haja dúvida da salvação para aqueles que entregaram a vida a Ti, Senhor, para aqueles que tomaram a Ti como o único Senhor e Salvador das suas vidas, Senhor. É isso que eu te peço que abençoe todos aqui e todos de casa, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Então, como a gente viu anteriormente, Paulo usa essa estratégia. Ele faz algumas perguntas, ele deixa com que a gente dê uma refletida e depois nos dá as respostas. Mas Paulo usa justamente esse finalzinho aqui desse capítulo para nos impactar com esses questionamentos. A primeira pergunta que Paulo faz é logo nesse versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, mas que diremos, pois, a respeito de quê? Paulo não tinha dito nada. Aí a gente, para entender do que Paulo está falando, a gente volta só um pouquinho lá no versículo 28 e diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou,
também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Meus irmãos, então, basicamente, o que Paulo está querendo dizer aqui? Depois disso tudo, ele diz: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se nós temos um Deus, que é criador de tudo, um Deus que é onipotente, que é onipresente, um Deus que é eterno, um Deus que jamais perdeu alguma batalha e nem perderá. Se nós temos justamente esse Deus ao nosso lado, e Paulo fala que esse Deus nos conheceu, nos amou, nos predestinou para ser como seus filhos, nos chamou e nos justificou, por que nós devemos temer alguma coisa? Quem será contra nós? Mas isso quer dizer que ninguém vai se levantar contra nós? Não. O próprio Jesus Cristo, a própria história da igreja nos prova que sim, vão se levantar pessoas, vão haver situações, vão haver complô, vai haver uma série de coisas. Porém, o que nunca vai haver é a possibilidade de acontecer-nos algo sem a permissão de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma certeza que deve haver no coração do cristão. E isso foi me fortalecendo naquele instante. Eu espero que, se existe alguém aqui na mesma situação, também passe a se fortalecer, porque o intuito é esse. Devemos ter essa certeza em nosso coração. Deus estando conosco, meu irmão, se não for da permissão dele, se não for da vontade dele, nada nos acontece. E Paulo vai adiante. No versículo 32, Paulo diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas? Meus irmãos, eu não sei quantos pais e quantas mães tem aqui, certo? Deus me abençoou, né? 2 pequenininhos, Enzo e Saulo com 4 mesinhos agora. E para resumir um pouco, o que eu faria pelos meus filhos, eu daria minha vida pelos meus filhos. Eu não tenho dúvida de que qualquer pai e qualquer mãe aqui presente faria o mesmo pelos seus. E Paulo está dizendo aqui que Deus não poupou o seu próprio filho, mas nos deu. Nos deu. Então, por que com ele não nos daria juntamente todas as coisas e de graça? E aqui, quando eu falo todas as coisas, mas todas as coisas é o quê? Não é todas as coisas que você quer, mas é todas as coisas que Deus sabe que você necessita, que Deus sabe que você precisa, todas as coisas que você entrega aos pés dele, como Vivi bem falou aqui. Nossos planos devem estar sujeitos à vontade de Deus, para depois não ficar um bando de crente fazendo biquinho porque Deus não atendeu a sua oração. Não é assim. A gente não pode ser filhos mimados. Nós devemos sim estar sujeitos à vontade de Deus. Então, certamente, meu irmão, minha irmã, tudo o que você precisa para que você cumpra a sua missão, desde o dia que você nasceu, até o dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo e até o dia em que você irá para a glória, tudo isso Deus proverá. Deus proverá. Amém? Meus irmãos, Paulo vai adiante. Paulo vai adiante e diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu não sei quantas pessoas aqui já tiveram contato com questões judiciais, mas certamente todos sabem que quando se está diante de um juiz e se aguarda uma decisão, se o juiz disser que você é inocente e a parte contrária disser: eu não aceito isso não, eu vou recorrer, é possível que diante de outro juiz, esse juiz diga: não é inocente não. E aquela pessoa que antes era tido como inocente passe agora a ser culpado. Mas sabe, meu irmão, com Deus não é assim. Se Deus te justificou, se Deus olhou para você e ao invés dos seus pecados, ao invés dos seus erros, Ele passou a ver uma pessoa arrependida, alguém que entregou a vida a Jesus Cristo, alguém que não quer mais viver nos mesmos erros, alguém que erra, mas luta contra os erros, alguém que erra, mas luta contra o pecado. Quando Deus olha para você, meu irmão, Ele não vê mais esse pecado. Ele vê o sangue que te lavou.
Ele vê aquele sangue que correu na cruz, até a última gota, e disse: está consumado. Então não existe juiz, não existe lei, não existe nada nesse mundo, nem fora desse mundo, que possa dizer o contrário. Se Deus diz: você está justificado, justificado está, para todo sempre. Mas, como nós somos teimosos, Paulo ainda tem que ir adiante. Aí Paulo diz: quem condenará? Quem os condenará? Acerca dessas pessoas que foram justificadas. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Se não existe acusação, logo não pode existir condenação, certo? Se não existe acusação, não pode existir condenação. Esse versículo, ele é bastante semelhante a esse versículo anterior. Mas nós podemos enxergar ele por outra ótica. Eu gostaria de enxergar ele por outra ótica. A palavra aqui, ela nos diz que Jesus Cristo, ele entregou a sua vida. Ele morreu e ele ressuscitou e está onde? À direita de Deus, e intercede por nós. Por nós, somos nós que entregamos a vida a Jesus Cristo. Por nós, somos nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Por nós que fomos redimidos. Mas não existe só uma classificação de pessoas nesse mundo, infelizmente. Não existe só os redimidos por Deus. Não existe só os justificados por Cristo. Existem aqueles que ainda se encaixam, se enquadram e vivem como inimigos de Deus, como filhos da ira. Então, o mesmo Jesus Cristo, que veio como cordeiro, que se entregou, que ressuscitou e que intercede por nós, ele voltará. E infelizmente, meu irmão e minha irmã que está aqui presente ou que acompanha de casa, se você se enquadra nesse segundo grupo de pessoas, e aqui eu quero abrir um parênteses, porque é minha obrigação como cristão falar disso, eu lhe convido, nesse momento, a repensar a sua vida. Porque o Jesus Cristo que voltará como juiz, o Jesus Cristo que veio para nos dar a salvação, ele vai vir para trazer a justiça de Deus. E aqui, lá em João 3,18, diz o seguinte sobre essas pessoas, sobre esses dois grupos de pessoas. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, saia da dúvida da condenação, ou melhor, dessa certeza da condenação que paira sobre a sua cabeça, e venha para a certeza da justificação, venha para a certeza da salvação, venha ser lavado dos seus pecados, saia da morte para a vida. É esse o convite que eu faço a você nesse momento. Mas, sei lá, eu não me sinto pronto. Não, ninguém está pronto. Sei lá, mas às vezes eu acho que não é para mim. Eu também pensei que era assim. Eu já achei dessa maneira, eu já pensei dessa maneira. Mas Jesus Cristo, ele quer que você venha como está, para que você seja transformado em quem ele quer que você seja. E que isso possa se tornar realidade na sua vida, assim como certamente se tornou na minha e de muitos aqui presentes. Mas voltando ao texto. Paulo agora, ele vai falar que no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo aqui ele cita o Salmo 44, no versículo 22, nesse trecho. E aí, meus irmãos, é onde a coisa começa a pesar, né? Quem nos separará? Será angústia? Será tribulação? Perseguição? A tribulação é aquele sofrimento em geral. Tudo aquilo que nos traz qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de dor. A angústia a gente podia ter como aquela dor profunda no nosso peito,
que a gente muitas vezes não sabe descrever. Mas quem já passou a dor sabe do que eu estou falando. A perseguição, no geral, ela se desenrola, se acaba se desenrolando no restante dessa lista. A perseguição, como nós bem vimos nos anos passados, no ano passado, e com certeza vamos ver nesse ano também, no DIP, né, o Dia da Igreja Perseguida, a perseguição ela causa fome, ela causa nudez. Se você não tem dinheiro para comer, você vai estar se preocupando com roupa. Ela traz perigo. Unicamente por você ter uma Bíblia em casa, unicamente por você querer falar da palavra de Jesus para alguém, até mesmo, como nós vimos, alguém desconfiar que você tem uma Bíblia em casa já causa perigo para você e para a sua família. E com certeza, no seu último desenrolar, pode chegar ao extremo da espada, ou seja, da morte. Eu tive a oportunidade de, no sábado que antecedia o DIP, do domingo, de falar sobre a situação, a história de um senhor que havia se convertido do islamismo para o cristianismo. E a sua aldeia foi invadida por um grupo do Boko Haram, no caso, onde eles saíram caçando todos os cristãos que havia ali naquela aldeia. E os seus filhos correram, os seus familiares correram, e ele buscou abrigo numa casa de familiares que eram da religião islâmica. Mas, infelizmente, acharam esse senhor. Colocaram ele para fora, juntamente com outros cristãos, e os deram a escolha, né? Eles deram a escolha. Ou você nega a Cristo, ou você perde a vida. Resultado foi que esse senhor, juntamente com outras pessoas, foram decapitados. Foram decapitados. E isso é perseguição. Isso é desenrolar de perseguição. Mas Paulo ele já nos alertava sobre isso. Paulo ele já nos fala sobre isso. O próprio Jesus Cristo, a quem servimos e seguimos, passou por isso. Quanta e quanta perseguição. Quanta perseguição à igreja de Jesus Cristo não vem passando e certamente ainda passará. Então isso é um alerta. Graças a Deus não estamos nessa situação aqui por enquanto, não sei até quando. E não sei se também chegaremos a esses extremos. Mas certamente algum tipo de perseguição nós já conseguimos enxergar nas entrelinhas. Nós devemos orar a Jesus Cristo, não para que a perseguição cesse, porque isso já está previsto em Apocalipse. Nós temos que orar no sentido de sermos fortificados, de sermos fortalecidos, para que um dia, quem sabe, se for chegar a esse extremo, nós podemos utilizar, quem sabe, as mesmas palavras de Paulo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Mas indo adiante, a gente pegou esse trecho que pesa um pouco, mas agora a gente vem o refrigério, né? O fôlego. Paulo usa o versículo 37 dizendo assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, meu irmão. Seja você passando nesse momento por sofrimento de tribulação, você esteja passando por questão de doença, você esteja passando por questão do desemprego, você esteja passando por perseguição, não sei qual seja a sua dor, qual seja a sua tribulação nesse momento. Mas Jesus Cristo nos faz vencedores, porque Ele venceu por nós. Não é que nós precisamos fazer alguma coisa para vencer. Não é que nós precisamos estar na linha de largada tentando vencer uma corrida. Porque antes mesmo de ser dada a partida, Jesus Cristo já está lá na linha de chegada, com um troféu na mão, te aguardando chegar. Essa vitória é sua. Ela já foi garantida para mim e para você. Não porque merecemos. Não há mérito nenhum em nós. Mas porque Jesus Cristo, Ele nos amou, Ele deu a sua vida, Ele ressuscitou, e certamente Ele voltará para buscar a mim e a você. Aí Paulo, ele vem dizendo agora
sobre coisas que, para não restar dúvidas, para onde você olhar, no que você pensar, no que você imaginar, nada disso poderá nos afastar do amor de Deus. Olha só, Paulo fala, pois estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem qualquer altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, você tem noção do que Paulo está dizendo aqui? É como se Paulo estivesse nos pegando pelos ombros nesse momento que a gente está apático, nesse momento que a gente está com medo, nesse momento que a gente está com dúvida. É como se Paulo pegasse a gente, desse uma sacudida aqui, olha, não tem nada, não existe nada nem ninguém, não existe poder, não existe altura, nem a morte pode derrubar, pode acabar, pode dissolver, pode destruir o amor que eu tenho por você. É como se Deus estivesse utilizando de Paulo para dizer isso para mim e para você, meu irmão. E isso deve ser algo que deve ser guardado em nossa mente, em nosso coração, não só nesse momento aqui. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente escuta uma pregação, a gente lê um livro, a gente lê a palavra, e daqui a pouco a gente está passando por uma situação e já não lembra mais. A gente pode até sair daqui hoje sabendo, realmente é isso mesmo. Deus me ama, nada pode tirar esse amor de mim e a minha salvação ninguém tira de mim, porque já me foi dada e foi garantida. Aí lá na frente, a gente passa por uma situação e diz, mas será que Deus não me ama? Mas será que Deus esqueceu de mim? Não sei, eu tenho pecado muito, eu tenho errado muito. Talvez eu nem seja salvo. Se você passou ou passa por isso, ou se você conhece alguém que está passando por isso, eu quero lhe dizer que não resta dúvida. Você sim é amado. Você sim é salvo. E quem garante isso não volta atrás na palavra. Eu queria fazer a vocês aqui presentes uma proposta. Tá? Essa proposta foi uma proposta que eu fiz em meu coração justamente quando eu estava passando por situações assim. De dúvida, de receio, de medo. Eu disse, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia diariamente. A partir de hoje eu vou fazer o meu devocional diariamente. Mas é necessário que eu não só, lógico que isso é muito importante, que eu peça perdão, que eu peça orientação, que eu confesse a Deus tudo aquilo que eu necessito e no que eu tenho errado e onde eu preciso de forças. Isso não se pode retirar nem da oração, nem dos seus momentos de reflexão, nem do seu momento de devocional. Mas também é necessário nos lembrar, para que a gente não seja uma igreja tão dura conosco mesmo. Uma igreja que só beliscão, puxão de orelha. É necessário que a gente lembre desse amor. É necessário que a gente faça leituras e busque na palavra confiança a respeito desse amor. Sabe? E a partir do momento que eu decidi fazer isso, a partir do momento que eu faço o meu discipulado, que eu confesso, que eu oro, que eu peço perdão a Deus, mas eu também consigo lembrar que sim, que nele eu posso confiar, que ele é misericordioso, que ele é bondoso e que ele me garante salvação e perdão dos pecados. Isso me gera confiança, isso me gera proximidade. Você consegue ser próximo de alguém que é só rígido com você? Acho que por isso que muitas das vezes os filhos são mais próximos das mães. Porque a mãe, ela sabe puxar a orelha, mas ela sabe afagar. Ela sabe tratar com carinho. A gente que é homem, a gente é mais, errou, tal. A gente é mais bruto. Não que a gente não dê carinho e amor. Nós damos, certamente. Mas do nosso jeito meio mocorongo de ser, né? Meio bruto de ser. Mas, meus irmãos, eu gostaria de encerrar
falando um pouco sobre uma história. Tem uma história que diz que havia um rei que era muito amante da arte, pintura, escultura, no geral. E ele soube que, dentre os seus súditos, haviam 2 pintores de exímia qualidade. E, por ele ser amante da arte, ele manda chamar esses 2 pintores e diz: olha, eu vou dar a vocês um desafio. Eu quero que vocês pintem um quadro onde retratem a paz, segurança, tranquilidade, onde eu possa olhar para esse quadro e refletir e me sentir seguro diante dessa pintura. E logo todo o povo ficou sabendo e ficou naquele cochichado ali e tal. O rei deu um prazo e no prazo determinado estavam lá os 2 pintores com seus 2 quadros, todos cobertos, e o povo lá curioso para ver aquela pintura, aquelas imagens. E o rei mandou que o primeiro descobrisse o seu quadro, né? Ele tira lá. Aí todo mundo, uma pintura belíssima, uma campina verdejante, um céu ensolarado, um riozinho ali de água cristalina, tranquila. Uma imagem que certamente daria vontade de você ir para lá, passar o carnaval. Mas todo mundo já dando aquele quadro por vencido. Aí o rei vai e manda que o segundo artista descubra sua pintura lá, o seu quadro. Quando de repente o pessoal fica meio de boca aberta ali, sem acreditar, porque aquele quadro era totalmente o oposto do outro. Naquela pintura, o artista tinha escolhido retratar uma cachoeira muito pesada, muito forte, água caindo com muita força. Uma chuva, uma tempestade assim que as nuvens estavam escuras. A própria pintura era escura. Ela não trazia paz, não retratava paz ali, pelo menos aos olhos daqueles que observavam. E no meio dessas nuvens, só um raiozinho de sol ali, muito desconfiado, saindo ali do meio, quase nada, bem michuruca. Aí o rei desce, se aproxima da pintura, observa ela calmamente e dá aquela como vencedora. E as pessoas ficaram, como é que pode? O cara aqui retratou o que todo mundo queria ir. Eu não queria estar num canto desse. Eu não queria estar diante de uma situação dessa. Aí o rei, vendo aquele cochichado, ele vai e explica. Ele diz, olha, para olhos desapercebidos, poderiam não ter visto que em meio a toda essa cena de caos, num cantinho ali da cachoeira, por entre as pedras, existia um ninho, um pequeno ninho, onde uma mãe, com suas asinhas ali, tentando cuidar dos seus 2 filhotinhos, que botavam a cabecinha ali para fora, observando tudo. Aquela mãe olhava atentamente para aquele primeiro raio de sol que surgia, enquanto aqueles filhotinhos se sentiam seguros debaixo das asas da mãe. Então, meus irmãos, eu quero dizer, o que é que eu quero dizer com essa história? Quero dizer que as asas que te seguram, as asas que te protegem, o braço forte que lhe dá sustentação, a mão que lhe salva, o peito que lhe dá amor, o Deus que te ama, é bem mais forte do que qualquer asa de passarinho. A luz que nos ilumina, a luz que nos aponta a esperança, não é um mero raio de sol. Ela veio a este mundo através do amor de Deus para se sacrificar por mim e por você. E é através dessa luz, da luz de Jesus Cristo, que eu e você podemos ir para casa hoje, podemos viver o restante de nossas vidas na certeza de que somos amados por um Deus eterno e um Deus que nos amará enquanto Ele for Deus, ou seja, eternamente. Amém? Então a mensagem que eu tinha para trazer para vocês é essa. Gostaria de orarmos juntos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque se houve dúvida em meu coração um dia, hoje não há mais. Se houve medo de perder minha salvação, Senhor, em Ti eu posso ter essa certeza que isso não é possível de ser perdido, Senhor. Se existe acusação contra mim, Senhor, Tu olha para mim e me diz, Tu és justificado, meu filho amado. Pai, abençoa cada pessoa aqui presente, Senhor. Eu não sei o que pesa em seus corações,
que se passa em suas vidas, Senhor, mas que o Senhor possa lhes dar nessa noite uma certeza, a certeza de que independente da situação que estejam passando, independente do que tenham ou não tenham, Senhor, não é o que lhes falta que vai dizer o tamanho do teu amor por eles, Senhor. O que diz o tamanho do teu amor por cada um aqui presente, por cada um em casa, Senhor, é o tamanho do teu sacrifício por cada um de nós. Então, que nós possamos descansar o coração, lutar nossas batalhas contra o pecado e ter certeza, nós somos amados por Deus. Amém.